A casa da porta vermelha. Você fala assim, pastor, o que é a casa da porta vermelha? Nós estamos finalizando o nosso jejum das famílias e a sociedade está em colapso. Eu estava assistindo a televisão essa semana. Eu vi que um jovem, um adolescente de 12 anos, matou uma criança de 7 anos, arrancou os olhos, 10 anos. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo com a sociedade? Semana passada, uma moça saiu da academia, um rapaz ofereceu ajuda para ela, ele estrupou e matou a mulher. Quem viu isso? Acho que um mês passado, uma moça saiu para comprar fralda para o seu filho, aqui no interior de São Paulo, em Araçariguama, foi estrupada, acharam o corpo dela lá, agora acharam a pessoa quem fez. A sociedade está em colapso. Eu fiquei perguntando, por que a sociedade está em colapso? Por quê? Porque as famílias estão em colapso. As famílias estão em colapso. E se a família está em colapso, a sociedade vai entrar em colapso. E eu falei, Deus, como nós podemos proteger nossas famílias? Aí eu fico pensando, Deus, como que nós vamos proteger a nossa família? E vou dizer algo para você, irmãos. Não sei de você, eu gosto de... Eu tenho uma tendência assim, à psicologia, a terapias. Eu fico pensando, lendo algumas coisas sobre isso. O mundo está loucão. E eu fico pensando, está loucão e vai ficar muito pior. Não tem esperança de melhora para o mundo só vai piorar. Só vai piorar. Acredito que eu estou te falando, só vai piorar. As pessoas cada vez vão ficar mais loucas, mais doidas. A Organização da Saúde diz que existe de 5 a 10% de pessoas loucas no mundo. Então quer dizer que tem 10% de louco aqui. Sim. É vero esse número? Tem uma psicóloga aqui. Então tem, cara. Só que esses números era quando as pessoas eram mais sadias. Agora está pior. Está pior. Eu fico falando, Deus, como nós vamos proteger nossa família? Como nós vamos proteger a nossa casa? E aí o Senhor então me levou a meditar nesse texto, que a única maneira para proteger nossa casa é pintar a nossa casa com a porta de vermelho. Eu fui na casa do Fábio ontem, a porta está vermelha, mas não é tinta que vai proteger. E nós vamos lá extrair um princípio da palavra de Deus, lá no texto de Êxodo, capítulo 12, verso 21. Abra sua Bíblia, Êxodo, capítulo 12, verso 21. Então o Senhor me deu essa mensagem, a casa da porta vermelha. Amém, querido? O mundo está maluco, mas eu quero dizer para você, nós vamos pintar a porta da nossa casa de vermelho e o Senhor vai nos proteger em nome de Jesus. Amém, queridos? Êxodo 12, capítulo 12, verso 21 diz assim: chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhe: escolhei e tomai vós cordeiro para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai no sangue que estiver na porta, na bacia, e passai na verga da porta, em ambas as ombreiras, do sangue que estiver na beira. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue da verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar na sua casa. Fala para o seu irmão, o destruidor não vai entrar na sua casa, filho. Portanto, guardai isto por estatuto. Olha aqui, a palavra diz, guardai isto por estatuto. Eu fiquei pensando, por que Deus disse a Moisés, guardai por estatuto guardai por estatuto o quê? Essas ordens. Pintar a porta de vermelho, passar o sangue na porta. Depois eu vou te explicar o que é guardai por estatuto. E para vós, filhos, para sempre. Guardai por estatuto para vós, para os vossos filhos e para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é esse? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel do Egito, quando feriu os egípcios e livrou as vossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Aleluia. Vou explicar rapidinho. O povo está escravo no Egito. Então Deus dá uma incumbência para Moisés para que o povo saia do Egito.
Só que Faraó, ele era o governador do Egito, não liberava o povo para ir. Então, o destino do povo era Canaã, a terra que manava leite e mel. Só que o Faraó, governador, não liberava o povo. Então, Deus instituiu as 10 pragas. Lembra as 10 pragas? A última praga é a praga da morte dos primogênitos. O que aconteceria? Então, porque Faraó estava com o coração muito duro, Deus libera 10 pragas. A última praga era a morte dos primogênitos. Então, todo primogênito iria morrer de uma família, dos escravos, da família, dos animais, de todo mundo, do cachorro, dos bois, da vaca. Mas para isso não acontecer, Moisés chama quem? Chama os anciãos, os homens da casa e fala: mate um cordeiro, passe o sangue na porta, a casa de todo o povo hebreu que tiver o sangue na porta, a morte não entrará. Então, a casa da porta vermelha é a casa que tem o sangue do cordeiro, que a morte não vai entrar. Dito isto, irmãos, eu quero dizer para você que a sua família está sob o ataque do inimigo. A sociedade está sendo destruída, querido. O inimigo está implodindo as famílias em doses homeopáticas. A lógica é muito clara, eles vão destruindo, e quando ele não consegue atacar o casal, ele ataca os filhos, porque se destruir o seu filho, vai destruir você. Quando eles não conseguem atacar os filhos, ele destrói as suas finanças, e aí vai desequilibrar você. Aí desequilibrou você, o ciclo volta de novo, o casamento é afetado. Eu dizer para você, é nítido, é claro que as nossas famílias são bombardeadas por todos os lados. Pastor, o que tem a ver divórcio com destruição da sociedade? O que tem a ver? Vou te contar. 1977 até hoje são 42 anos. Sabe quem são os delinquentes, drogados? Na sua maioria, população carcerária, na sua maioria, sabe quem são? São o resultado desses casamentos que se acabaram. De famílias divorciadas. É só você fazer uma pesquisa. A maioria, a grande maioria da população carcerária é filhos de pais divorciados. Pastor, eu sou divorciado. Então você é divorciado, agora você conhece a verdade, não divorcia mais. E daqui para frente, as coisas velhas já passaram, bora para frente, não divorcia mais. Segue rumo para frente. Agora deixa eu dizer algo para você. Primeira coisa que acontece, os ataques são no casamento, querido. Por quê? Destruir o casamento, os filhos ficam suscetíveis a todo tipo de ataque, sem identidade. Segundo ataque do inimigo, só estou te mostrando, é sobre os nossos filhos. O inimigo ele vai querer destruir os nossos filhos, querido. Lá em Provérbios, capítulo 22, verso 6, então a Bíblia diz: instrui a criança no caminho que deve andar. Quem deve instruir as crianças? Os pais. Mas sabe que acontece outro fenômeno da sociedade? Tudo em doses homeopáticas que nós não vamos percebendo. As mães não educam os filhos mais. Quem que educa os filhos? O tio da creche, o professor, a escola, a internet, a tia, a avó, sei lá, todo mundo menos a mãe. Porque a sociedade ficou tão consumista, que viver ficou caro. Sim ou não? Eu escrevi um livro, sua família não é igual a família da sua avó. Mas uma das coisas que me impulsionou a escrever o livro é que as irmãs reclamam muito dos homens hoje. Homem era meu avô, que trabalhava duro. Minha avó nunca precisou trabalhar. Eu falei, pois bem, nunca precisou. Mas ela também não tinha carro, não tinha carta, não ia no manicure, não ia no cabeleireiro toda semana, não trocava de roupa como você troca, não fazia chapinha, escova definitiva, que é mentira, que todo mês tem que fazer. Não tinha isso. A sua avó se sujeitava a viver com o salário de sua avó, sim ou não? Então o custo de vida ficou absurdamente caro. E sustentar uma família nos padrões normais, muitas vezes o homem não consegue. E aí o que acontece? Se tornou caro viver. Muito caro. Aí a mulher tem que fazer o quê? Qual que é o instrumento do diabo? Eu tiro a mãe de casa. A mãe de casa. Eu tiro a mãe de casa, quem educa os filhos? Ensine a criança no caminho que deve andar. Mas qual que é o caminho, gente? Qual que é o caminho que ele deve andar? Quem que vai ensinar esse caminho? Não é a igreja não é responsável. Não é a escola, não é responsável.
Quem que tem que andar, ensinar? Você está entendendo? Porque tem tanto delinquente, tanto marginal, tanto estrupador. Os caras hoje terminam relacionamento, eles matam as mulheres. Nunca vi isso. Terminou, não quer ficar. A mulher apanha, espancada pelo cara. A mulher termina o casamento, o cara mata a mulher. Não pode falar não pro bebê. Não pode frustrar o cara. O que é isso? Tudo fruto de uma má educação. Por quê? Porque alguém educou, alguém criou, ou ninguém criou. Porque lembra, o primeiro ataque é o casamento. O que está acontecendo? As famílias estão se implodindo. Se implodindo. Faz sentido para você o que eu estou falando? Faz sentido? É isso que está acontecendo. Agora imagine daqui para frente. Porque eu tenho 42, você tem uns 40. Nós não somos a geração da velha guarda, mas também não somos a nova. Nós somos o meio campo. Nós somos o meio campo. Nós temos saudades, como nós fomos algumas coisas para frente, mas nós estamos vendo o horror que é aqui embaixo. Mas essa geração de baixo não conheceu a de cima, nem sabe o que é isso, não tem padrão nenhum. Eu tenho dó dos jovenzinhos que vão casar hoje. Tenho dó. Por quê? Porque as irmanitas, coitadas, eles não sabem nada. Né? Meu Deus, eu fico, onde vão parar isso? Eu falo pro meu filho, você tá ferrado quando você casar, mano. Você tá mal pra caramba, mano. O que vai ser, cara, disso? Imagine como vai ser as famílias. Como que vai ser? As pessoas não conversam mais na família. Ó que eu tenho 42, hein? Mas imagina essa geração de 20 agora que vai casar. Como vai ser os filhos dessa geração de 20? Você já pensou nisso já? Como que vai ser? Então se a gente não educar o meu filho, os nossos filhos, o meu filho pode ser um problema para o seu filho. Essa aqui é a sociedade maluca. Mas qual que é a estratégia do diabo? Eu tiro as mães. Quem teve uma mãe porreta aqui? Eu tive uma mãe. Vou falar para você, se eu sou alguém, não sou nada, mas se eu sou alguém, grande parte é metade Deus, metade minha mãe e depois um pouco minha esposa. Não, minha mãe era demais. Minha mãe, vou falar para você, e no meu tempo a droga era maconha e cola, não tinha outra droga. Minha mãe chegava no meio da turma, catava a gente pelo... Não quero que você fique com esses marginais. Apontava para os amigos assim, meliantes. Sua mãe tem coragem de falar isso hoje? Não tem, mas minha mãe falava. Elas empeitavam os caras, os drogados. Ó, não quero que você ande com esses caras aí, viu? Ó, já falei para vocês não falar com meu filho, hein? E os caras, não, dona, não, senhora. Ela falava. As más companhias corrompem os bons costumes. Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Ela falava isso. A gente ficava doido, não ficava? Mas graças a Deus por essas mães. Graças a Deus. Se você é um bom cidadão, você deve ter uma mãe épica. E a minha mãe é caricata, sabe aquela figura caricata, cheia de expressão. Minha mãe é uma peça. Então você está entendendo porque o diabo tira a mãe? Tira a mãe? Mas qual que é o problema? Deixa eu te falar. Aquela figura materna que só trabalhava em casa, ela é desvalorizada na sociedade. Tudo doses homeopáticas. Eu me lembro um dia nós estávamos numa festa. Estava lá minha esposa, a esposa do pastor Pedro, e tinha umas mulheres lá, toda empoderadona, fortona, e chegou uma mina que era executiva da Netshoes, oriental, uma mina chegou, pau, só de andar, eu falei, não, essa é empoderada, essa é... Eu falei, vou até chegar perto para trocar ideia com ela, para ver qual que... E ela foi fazendo entrevista, e você faz o quê? A outra, sou não sei o quê, e você, não sei o quê. Aí quando chegou para falar para a irmanita aqui, ó, e para a pastora do Parque Rafael, e você faz o quê? Ficou feio agora ser dona de casa. É sinônimo o quê? De não faz nada. Você está percebendo como trocou os valores? Trocou. Tudo orquestrado pelo diabo. Tudo orquestrado pelo diabo. E o terceiro ataque que o diabo faz, querido, é através da nossa fé. Quando a nossa fé é atacada, querida, e enfraquecida, tudo começa a ficar relativo. Você percebeu na sociedade? Pergunta quem tem filho aqui de 15, 18, 20 anos, quem tem? Pergunta para o seu filho, tudo é relativo, depende. Tudo depende. É ponto de vista. Tudo virou abstrato, tudo é relativo, não é nada mais absoluto. Só deixa eu dizer para você, a fé é absoluta. Sim, não, a fé é absoluta. Você percebeu que as obras de arte, até as obras de arte agora é abstrata? É tudo relativo. Pergunta para o teu filho. Ele vai sempre relativizar as respostas. Depende. É ponto de vista. O que está acontecendo isso? Quando você não tem valor absoluto no seu coração,
tudo penetra. Tudo penetra, é fácil penetrar. Quando você não tem valores estabelecidos dentro do seu coração, que são pontuais, qual que é a artimanha do diabo? Deus? Depende, é só olhar em casa, abrir a janela, eu vejo Deus. Você viu uma árvore, é Deus? Deus é árvore agora? Quando eu olho para os astros, para o céu, eu vejo Deus. Você vê Deus no céu? Eu não vejo o sol. Deus no sol. Porque as pessoas ficam relativizando e acaba com a fé, querido. Maconha não é droga, daqui a pouco vai legalizar. Maconha é natural. Veio da natureza, Deus criou, então toma santo daime, chá de cogumelo, toma. É tudo natural. Toma etanol, é da cana, toma também etanol. É natural, sim ou não? Por quê? Porque tudo é relativo. Tudo é relativo. Estou tentando abrir seus olhos, porque o diabo tem acabado com as famílias. Agora, pastor, como nós podemos? Como nós podemos, pastor? As famílias estão tudo ficando disfuncionais. A única maneira de proteger nossas famílias é pintar a porta da casa de vermelho. É a única maneira. Agora, pastor, quero te falar alguns princípios, querido. Quais princípios? Porque Moisés falava para passar o sangue. Hoje você não vai passar sangue, você não vai pôr ferradura, pé de coelho, você não vai pôr carranca. Mas você pode pintar a porta como? Estabelecendo princípios no seu coração. Essa é a maneira de você. Eu quero falar 3 princípios. Primeiro princípio, você proteger a sua casa e a sua família, querido, é que você precisa se posicionar pela sua família. Se posicionar. Pastor, como eu me posiciono? Olha aqui que Deus fala para Moisés, no verso 21. Chamou, pois, Moisés a todos os anciões e disse: escolhei e tomai vosso cordeiro para vossas famílias. Moisés falou para todos os anciãos. Deus colocou a mulher para ser o que do homem? Ajudadora, sim ou não? Ajudar o homem, sim, o que? Ajudar o homem no quê? Porque o homem tem coisas que o homem não consegue fazer. Por exemplo, o homem não consegue enxergar o perigo de uma casa 1 centímetro da frente dele, ele não enxerga. Cada um tem o seu papel. Aí a mulher deixou de ser ajudadora, porque ela virou competidora do homem. Ela ser igual ao homem, mas não dá certo, porque o homem tem dezenas de limitações. E se eu fosse você, eu nunca deixaria de escutar sua mulher. Se você é um homem inteligente, escute a sua mulher antes de tomar qualquer decisão. Porque foi um dom que Deus deu para quem? Para as mulheres. Mas agora você quer ser igual ao homem? Aí fica dois indivíduos sem radar em casa. Você está entendendo? Então o que acontece? O diabo está fazendo isso. E ele fala para Moisés: Moisés, escolha. Olha o que ele fala: escolha e tomai. Por que escolha? Porque você precisa aprender a escolher. Ele falou para Moisés: Moisés, escolha. Sabe por quê? Tem muitas escolhas para você. Se você quer pintar a sua casa da porta de vermelho, você precisa aprender a escolher qual decisão. Você precisa escolher o que vai se tornar a sua família. Nós fomos lá mês passado fazer um curso de finanças no CRAU, eu, o Rodrigo e o Fábio. E o mentor do CRAU, ele é um cara que ele é japonês e ele estava fazendo a sucessão da empresa. O cara é multimilionário. E ele gravou um vídeo fazendo a sucessão. A empresa estava na 3ª geração, era dos netos, aí ele estava passando, era dos avós, ele estava passando para os netos. Então são 3 gerações. Ele disse que para o povo oriental, o sinônimo de sucesso é quando as suas 3 gerações são bem-sucedidas e servem a Deus. Eu falei: meu Deus, 3 gerações. Se você parar a sua vida hoje, puf, você vai para aqui 50 anos lá na frente e você serve a Deus dessa maneira que você serve hoje. Os seus netos vão continuar servindo a Deus do jeito que você serve hoje? Só para gerar uma reflexão. Como que vai ser a sua 3ª geração? Lá na frente, tenta pensar aí. Como seus filhos são hoje, como você educa seus filhos, como que vai ser a 3ª geração dos seus netos? Como que vai ser? Pensa aí. Será que vai ser bem sucedida também? Você não consegue nem visualizar como vai ser.
Muito do que eles vão ser vai depender da sua posição hoje. Muito do que seus netos vão ser, seus filhos vão ser, depende da sua posição hoje, das suas escolhas. Nós precisamos aprender que escolher a se manter casado, escolher a perdoar, escolher a servir a Deus, escolher construir um lar em vez de uma casa, escolher ser fiel, escolher se relacionar com pessoas no lugar certo, escolher amar as pessoas, querido, escolher Jesus como tomar conta da sua família. O posicionamento, querido, requer sacrifícios. Deus fala para Moisés: escolha cordeiro e sacrifica. Deixa eu falar algo, para você ter uma família bem sucedida, você vai precisar aprender a sacrificar. Não vai ter jeito, vai passar pelo sacrifício. Vai passar. Às vezes você vai ter que pensar se você quer ser bem sucedido na carreira, da sua carreira, da sua profissão, ou da sua carreira familiar. Tem momentos, Deus não fala isso com todo mundo, não pede isso para todo mundo, mas tem famílias que vai precisar aprender a sacrificar. Pastor Júlio, lá do Colorado, ele é auditor, uma carreira brilhante. Final de ano, se ele estivesse lá ainda, provavelmente esse ano aqui ele seria diretor, e daqui uns 4 anos já viraria sócio da empresa. Sabe quanto é um salário desse? Sabe quanto é um salário, mais ou menos, Marcelo, de sócio, de uma empresa de auditoria, do médio, nível médio? Ganhariam 50 mil de salário. Mas aí ele teve um filho. Ele viajava toda segunda-feira e voltava na sexta. Todo ano fazendo isso. Viajava na segunda e chegava na sexta. Ele falou: pastor, parei com isso, mano. Ele abdicou de um salário de 10 mil. Sabe o que ele falou? Não estou vendo meu filho crescer. Aí ele foi pedir um conselho para o sócio dele. O sócio que era o patrão dele. Um dos sócios. Terceiro casamento o cara tá. Ele falou: cara, estou pensando em abandonar a carreira de auditor. Sabe o cara falou para ele? Se eu pudesse voltar atrás, eu amo a minha primeira mulher, só que eu não consigo voltar. Se você tiver entre sua família e sua carreira, escolha a tua família. Depois daquele dia, na outra semana, ele foi lá e pediu as contas do trabalho. Tem hora que por amor à família, você vai ter que abdicar, filho. Sacrificar. Mas eu estou vendo a geração hoje que não sacrifica nada pela família. Não sacrifica nada. Nós estávamos lá em casa essa semana, mês passado, eu acho, uma reunião de família lá. A gente conversa bastante. A pastora falou assim, a Roberta falou assim: ô Link, eu estou pensando em trabalhar, o que você acha? O Link é meu filho mais velho. Sabe o que ele falou para ela? Mãe, se eu sou alguma coisa hoje, ele vai se formar em direito agora. Eu lembro às vezes que nós ficávamos cantando aqui na frente da televisão. Eu lembro às vezes que você ficava me ensinando a Bíblia. O Isaac está numa idade que precisa ser cuidado. Quando ele crescer, a senhora vai. Mas agora, prioriza o estudo do Isaac. Ele falou. Meu filho mais velho falou. Falou para ela. Não, me ajudou pra caramba, mano. Me ajudou pra caramba. Deixa eu te falar, irmãos. Irmão, mas deixa eu te falar algo. Deixa eu te falar. Irmãos, diante de Deus, eu não quero te trazer peso. Mas existem implicações nas nossas decisões. Você não pode sacrificar a tua família a custo de nada, de nada. Você tem que pôr na balança que se você está destruindo a sua família, você precisa pesar. Se a sua família é mais importante. Se a sua família é mais importante, você não vai deixar de sacrificar. Porque vai ter implicações. Vamos avançar. Primeiro, então, se posicione. Segundo, você precisa pintar a porta da sua casa de vermelho. O que é pintar a porta? Pastor, lá no verso 22, Moisés fala para os homens: tomai um molho de isopo e molhai no sangue que estiver na bacia, e passai na verga da porta, e ambas as ombreiras do sangue. Porém, nenhum de vós saia da porta da vossa casa. Você sabe, irmãos, que a porta tipifica muitas coisas. O judeu, o que ele faz? Ele coloca o mezuzá. Eu fui para Israel em 2012 e eles colocam o mezuzá. O que é o mezuzá? É um tubo de cobre, de vidro, que eles colocam no mural da cobre. É isso aqui, ó. E dentro disso
eles colocam uma passagem da Bíblia de Deuteronômio. É um costume deles. Seria o pé de coelho deles. Mas eles fazem isso por quê? É um memorial. Fazendo a referência no dia da Páscoa que o Espírito da morte passou. Mas olha o versículo que está dentro de todo Mezuzá. Todo Mezuzá tem esse versículo dentro, que é Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Vou ler para você. A Bíblia diz assim: ouve, olha o que está dentro do Mezuzá. Ouve Israel, ó Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele já está declarando, Deus é o único Senhor dessa casa. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Como que você pinta a porta de vermelho? É você instituindo valores. Aqui nessa casa, Deus é primeiro. Você está pintando a porta de vermelho na sua casa. No verso 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e ensinará aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando e levantando. Também os atarás por sinal da tua mão, e te serão por frontais entre teus olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa, da tua porta, querido. Olha aqui que Deus fala para o povo: ama o Senhor de todo o teu coração. Lembra-se disso. Ensina os teus filhos no caminho do Senhor. Sabe por quê? Porque isso é resultado. Vai dar certo. A pastora comprou o livro da doutora Sara, a mãe do Theo, e ela escreveu um livro, e ela fez uma comparação de dois homens. Eu esqueci o nome dele agora. Não sei se é David Livingstone. Dois homens que são lá da década de 1600, 1700, de uma família cristã, de uma família não cristã. A família cristã, ela fez uma comparação. Nasceram no mesmo ano, na mesma época, viveram na mesma geração. Aquela família que era uma família de cristãos, aí ela mediu a geração dos próximos 200 anos. Tiveram mais de 30 pastores, não sei quantos missionários, advogados, centenas, médicos, dezenas, senadores, deputados, vice-presidente da república e 2 presidentes. Aí ela pegou a geração de um cara que era filósofo, que era ateu, que pregava contra a existência de Deus, um filósofo conhecido da época. Homicidas, tinha mais de 35 na linhagem dele. Estrupadores, tinha mais de 60 estrupadores. Drogados, alcoólatras. Aí eu fico pensando, qual que é a diferença? É simples, porque está na bênção de Salmo 128. Olha o que a Bíblia fala de Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Abra sua Bíblia em Salmo 128, se você quiser conferir comigo. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca e anda segundo os seus caminhos. Irmãos, nós precisamos crer na palavra de Deus. Nós precisamos crer que a Bíblia é verdade. Nós precisamos crer que as promessas de Deus é verdade. Sabe que às vezes eu tenho impressão nessa geração de crentes que eles não creem que a Bíblia é verdade. Eles não creem. Olha aqui o salmista diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e busca andar nos seus caminhos. Cutuca o seu irmão e fala: você tem buscado andar pelos caminhos? Aí no verso 2, comerás do fruto do seu trabalho. Pronto, já tem uma promessa do quê? De prosperidade. Você vai se manter com o fruto do seu trabalho. Você vai prosperar com o fruto do seu trabalho. Serás feliz e próspero. Qual que é o anseio de todo homem, gente, de toda mulher? Em última análise, ser feliz. Ele fala, existe um ingrediente: teme ao Senhor. Teme ao Senhor. E ele fala: tua esposa será como videira frutífera em tua casa. Teus filhos serão como brotos de oliveira. Brotos de oliveira ao redor de tua mesa. Sabe, eu fui lá para Israel. Eu fui lá no monte do Getsemane. Tem muitas oliveiras. Tem oliveira da época de Jesus lá. Você precisa ir para Israel. Todo crente precisa ir para Israel. O muçulmano precisa ir para Meca, mas o judeu precisa fazer. Uma vez na vida você precisa ir para Israel, porque lá é a fonte de tudo. É a fonte de toda a filosofia, a fonte da existência humana, é a fonte da nossa fé. Lá estão as nossas origens. Eu fui lá no Getsemane, onde Jesus chorou, lágrimas de sangue, e tem as oliveiras da época de Cristo. A oliveira é
É uma árvore fortíssima que dura gerações por gerações. Milenares, tinha árvores milenares lá. A Bíblia diz que nossos filhos vão brotar como oliveira. Eles vão ser fortes, robustos, firmes como a oliveira. E eles vão sentar ao redor da mesa. Eis como será abençoada. Você sabe essa palavra bem-aventurado? Bem-aventurado do capítulo 1, no original é o mesmo significado da palavra da bem-aventuranças do Mateus capítulo 6. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os pacificadores. Essa palavra no original significa Macários. Macários significa mais que feliz. Mais que feliz. Aí ele diz assim: e como será abençoado o que teme o Senhor? Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que contemples a prosperidade de Jerusalém todos os dias de sua vida. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Nós vamos prosperar todos os dias. Todos os dias. A gente está fazendo aquele momento de testemunho aqui, história de esperança. Eu gostei do testemunho do Neri. E ele fala assim: pastor, eu era do mundo, eu dava meu dinheiro para droga, para o sexo, para prostituição. Agora eu sirvo a Deus, como eu não vou dar para o Senhor alguma coisa? Aí eu fiquei pensando, só o fato de você converter e Deus te libertar, você já prospera. Só você deixar de fazer as bobagens que você fazia. Então, a prosperidade. Aí ele fala no verso 6, que alcances a felicidade dos teus filhos e dos teus filhos. A promessa da felicidade é para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Então é para os nossos netos. Aqui, ó, o segredo de ter 3 gerações bem-aventurada. Sabe qual que é? Temer ao Senhor. Irmãos, eu vou dizer para você, quando você teme ao Senhor, mas presta atenção, você não pode ensinar o seu filho a fazer uma coisa falando, você ensina vivendo. Irmãos, deixa eu falar para você, temer ao Senhor, querido. Passar o sangue na porta é temer ao Senhor, mas o sangue aqui na Bíblia era simbólico. Hoje o sangue é você temer ao Senhor. Eu passo temor. Tinha que passar o sangue aonde, gente? Na porta. Como que você pinta a porta? Por que a porta? A porta de uma casa define muitas coisas. A porta da sua casa define quem entra na sua casa. A porta da sua casa define como sai. Você que é jovem aí, não saia pela janela não, saia pela porta, viu, filho? A porta define como nós saímos, a porta define como nós entramos. A porta define a proteção, a porta dá limites. Ei, quem homem aqui antes de dormir faz um check-up para ver se as portas estão fechadas, está tudo fechado, beleza. Lá em casa eu sou o síndico do lado de casa. Se eu dormir antes de todo mundo, acorda, todas as luzes acesas, geladeira aberta, fogão aberto, freezer aberto, janela aberta, privada apertada, jogando água, pasta de dente aberta, é tudo aberto lá. Antes de eu dormir é meia hora para desligar tudo, fechar as portas. Por que você fecha a porta? Por quê? O ladrão não entrar, filho, te dá segurança. A porta determina limites, sim ou não? Sua família precisa de limites. Mas não é o que você quer aprisionar. É porque sem limites você não tem liberdade. Quem já foi naqueles prédios que você chegou no 20º andar, que tem a parede de vidro, você olha, dá até gastura, dá até verde, já viu isso? Mas por que você chega na ponta? O que te garante? O vidro. O vidro te dá o quê? Liberdade. O limite não te aprisiona. Você fica mais confortável com o limite. O limite, em vez de te aprisionar, ele te dá liberdade. A porta é o lugar de liberdade, querido. Deixa eu te falar, irmãos. Isso que eu estou te falando é sério. O inimigo está furioso. Furioso, mas eu quero declarar para você que a sua família está protegida debaixo do sangue de Jesus, querido. Pinta a sua porta lá. Não precisa pôr o mezuzá como judeu, mas o mezuzá agora está no seu coração. O mezuzá está nos seus valores quando você senta na mesa para agradecer a Deus. Por que você tem que orar antes de comer? Não é porque é comida do diabo não, filho. Tem crente que senta para comer e fala: ralabachu, Satanás, sai da cozinha. Larga de ser besta religioso. Você ora, sabe para quê? Pra você mostrar para os seus filhos que até aqui o Senhor nos ajudou. Isso vai gerando porções de fé no coração dele. Quero dizer algo para você, irmãos. O diabo não está brincando. Eu faço muitos velórios. Uns 4 anos atrás, 3 anos atrás, eu fiz um velório, cortou meu coração. Um jovem bom, gente boa, mas por má influência, começou a roubar. E ele foi roubar
E ele foi o garupa da moto, o piloto foi o comparsa. A polícia chegou, ele deu fuga na polícia. A polícia atirou. Matou quem? Jovem, 20 anos. Trabalhava, tinha carro. E aí, a mãe estava desconcertada. Eu chorei de ver a mãe chorar. Porque aí eu tenho filho de 20 anos, eu me vejo meu filho no caixão. Já sinto a dor, tenho empatia da dor, abracei a mãe. Você acha que ela arrumou o cabelo para ir no velório? Parecia uma louca, loucona, cabelo desse tamanho. Secreção do nariz, misturava com as lágrimas, doida. Ela batia no peito do jovem. Não! Na hora de fechar o caixão. Ela se jogou, abraçou o caixão. Deus! Gritando. Mas você sabe que eu vi todo aquele desespero, eu chorando. E como eu faço um velório desse? Velório de crente, velhinho, bonitinho, que é crente, da hora fazer o velório. Mas um velório desse é difícil fazer, cara. Mas o Senhor me colocou uma palavra no meu coração, lógico que eu não falei. Eu perguntei, se essa mãe chorasse dessa maneira para o filho sair dessa vida, será que ele não tinha convertido? Porque às vezes nós esperamos chorar no caixão em vez de chorar antes. Lógico que eu não falei isso, porque eu fui lá para consolar. Seu filho está com problema? Chora antes, para não ter que chorar no caixão. Meu filho, quando ele foi entrar na faculdade, ele deu uns probleminhas. E a minha esposa, mano, por isso falou assim, a mãe, lágrimas de mãe, Deus vê. Não sei se vê lágrimas de pai, mas de mãe, Deus vê. Porque pai não chora, né? Pai fica sem o que fazer, catatônico. Mas mãe, Deus vê. Meu filho chegava na porta, o Roberto falava assim, ó, larga a mochila, vem aqui, deixa eu cheirar a boca. Puxa os bolsos para fora, deixa eu ver se tem maconha. Tira tudo aí. Eles ficam como? Mãe, você tá louca? Tô louca. Tira tudo aí, deixa eu ver. Mãe, vou sair, vou com meus amigos. Quem que é os amigos? Na casa do fulano. Quando você chega lá, você me manda mensagem. Ele chegava, atende aí que eu quero falar com a mãe do fulano, me apresenta aí. Aí falava com a mãe. Meu filho tá aí? Tá, que hora que vai? Até umas 2 horas, fala que o pai vai buscar. Isso aí com 20 anos de idade, irmãos. Por quê? Porque se o inimigo é furioso, tem que mostrar para ele que nós somos furiosos também com ele. Tem que ficar perseguindo. E por último, irmãos, vem aqui, Dani. Nós precisamos guardar. Guardar o quê, pastor? Olha aqui que ele fala, portanto, guardai isto por estatuto. Por que Moisés fala para eles guardar por estatuto? O que é um estatuto, gente? Estatuto é um regimento que protege, diz as leis de uma associação, de uma empresa. Por exemplo, a igreja tem um estatuto que fala as normas, as diretivas de como é o funcionamento. O que nós temos que guardar por estatuto? Guardar que nós temos que comer o cordeiro tipifica Jesus, que nós temos que ensinar para os nossos filhos. Guardar é como regra. Na minha casa vai ser assim, eu não vou esquecer. Guardar para quem? Guardar para quem, gente? Guardar para vós, guardar, querido. Guardar para vós, para os nossos filhos e para sempre. Sabe, irmãos, nós guardamos muitas coisas. Guardamos dinheiro, guardamos fotos, roupas, guardamos. Mas a melhor memória é nós guardarmos os estatutos de Deus. Guardar. Sabe o que faz o povo judeu, o povo ser o povo mais próspero da terra? Porque eles guardam e passam de geração em geração. Eles guardam e eles reproduzem. Eu vim aqui te dizer, irmãos, que nós precisamos guardar os preceitos. O diabo tem tentado destruir a família cristã. Sabe por quê, irmãos? Porque é os preceitos cristãos que essa sociedade só não está pior por causa da família cristã. Você sabia disso? Por isso que a intenção deles é acabar com a moral, acabar com as famílias e acabar com a igreja. Porque a igreja defende a família. E a maneira como destrói a sociedade, você destrói a igreja, a família e a moral. Irmãos, em que lugar da terra você ia escutar isso que eu estou te falando? Em que lugar? Você acha que a sua faculdade vai escutar isso? Vai te ensinar isso?
Você acha que na tua empresa você vai escutar isso? Mas quantos acham que é de Deus que eu estou falando? Deixa eu te falar, nenhum lugar do mundo você vai escutar. O único lugar que vai falar isso para você é a igreja. É a igreja. Por isso que a igreja, filho, é alvo do diabo. Por isso que há tanta resistência para você educar os seus filhos na fé. Por isso que Moisés fala, guarda para vós. Primeiro guarda vocês. Aí ele fala para os pais, guarda você. Você guarda. Porque se você não guardar, seus filhos não vão guardar depois, guarda os seus filhos. E depois em terceiro, ele fala, guarda para sempre. Guarda para sempre no seu coração.